E falando da Copa de 14, Caraca. que a Copa que foi icônica, emblemática. Não foi. Eu que tenho. Não, foi emblemática Não pelo foi. 7x1. Cadê a Pelo. taça? A taça tá aí, eu tenho uma tacinha. Tá ali, ó, tem ali Tá aqui, atrás. ó, tacinha. Pelo. Vixe. É a tacinha do 7x1, aquela ali. Uau! Tem ali Belo Horizonte e a data. Que a gente comprou. Não, do que e alguém o tava Parreira fazendo. lendo a carta? Ah, nossa, da dona Fulana, Dona Maria, não lembro. Lembra disso? Lembro disso, nossa. mais vão E abrir teve a o taça. Fuleco. Teve. É. Que eu tenho saudade do Fuleco. Não, teve os próprios alemães da Bahia, pô. Fizeram Sim, história, verdade. pô. Não, e você sabe o que eu achei outro dia? O quê? Tem a resenha do Google, certo? Certo. Todo ano o Google, eu não sei se ainda faz, mas ele fazia uma resenha do ano. Do que tinha sido mais O comentado mais no ano, comentado sim. no ano era 1 minuto e 50, tá? Qual é a terceira imagem do Google 2014? E o título: Fazendo Ciência para Toda a Humanidade. O nosso O chutinho da projeto Copa. dá de novo. Caraca. O Google pôs na resenha Legal. de 2014, Não, entendeu? eu queria que o senhor trouxesse um pouco mais dos bastidores de como foi e de como poderia ter sido se a FIFA não tivesse diminuído o tempo não de foi tela. nem né? a FIFA, eu acho que aquilo foi um complô aqui, nacional No Brasil, mesmo. né? Eu não posso provar nada, mas foi a coisa mais insana que eu fiz na minha vida. Eu só perdeu para a pandemia, Sim. né, onde eu fiquei 20 meses trancado aqui nesse mesmo apartamento em São Paulo, virando epidemiologista do nada, porque eu tinha começado minha carreira como fazendo estudos epidemiológicos no Hospital das Clínicas aqui da USP, né? Então eu tinha estudado isso há 30 e tantos anos atrás. E de repente eu tive que... Né? Surgiu a necessidade. Mas o da Copa foi uma loucura, porque eu queria mostrar para o mundo que a ciência pode realmente, ainda pode, a ciência do bem, né? Ainda pode transformar coisas que são consideradas como impossíveis, como uma pessoa que está com uma lesão medular e está paralisada há 10 anos, 20 anos, voltar a andar, né? E aí, 2012 para 2013, eu fiquei pensando, como é que nós vamos... Vai funcionar, eu sei que vai funcionar, eu tinha todos os elementos, porque nós tínhamos feito os experimentos claros, decisivos em animais, né? Aí o Brasil ganha a Copa do Mundo, né? A FIFA anuncia, confirma, acho que foi 2012, se não me engano, ou 2011. E eu falei, tá aí. Que ia ser no Brasil? Que ia ser no Brasil. Não, foi perto do PAN. Foi 8 ou 7. Que lança a campanha pra... Não, que lança a campanha, mas eu acho que a votação foi depois. Porque eu me lembro que... Pode ser. Eu acho que é 2010, se pá. Não, algo- porque sempre que tinha uma, já tinha a outra. A gente já sabia que em 2010 foi um ia pouco ser antes, 14, Foi 9 ou 8, Eu acho que, na realidade, o que aconteceu foi que eu só me dei conta de que ia funcionar por volta de 2011 e 2012, né? Porque nós tínhamos feito experimentos Aham. durante quase uma década, mais de uma década, e a coisa, né? Ninguém sabia como fazer a primeira demonstração, né? Tinham feito coisas em laboratório que não tinham funcionado, com implantes à época que duravam muito pouco, então funcionava por... né, uma empresa americana fez isso, durou alguns 2, 3 meses, 6 meses. Aí eu falei, esse é o momento. Você, no Brasil, onde o estereótipo fora do Brasil, né? Se você falar do Sim. Brasil, todo mundo só pensa em futebol, né? E outras coisas. Então eu falei, vamos transformar o Brasil na capital da ciência mundial. Por algumas horas, por alguns minutos. E aí comecei a fazer o Caminho das Pedras, que foi a coisa mais maluca que eu fiz, né? Imagino. Ter que falar com os caras da FIFA, ter que falar com o governo brasileiro, falar com tudo. E, curiosamente, foi andando, foi rodando. Sim. E quando chegou 2013, nós falamos, bom, tem que montar um time internacional, né? Todo mundo trabalhou de graça, isso foi a coisa mais... Todos os caras, os seniors, né? Os cientistas chefes, os alunos a gente pagou eles, mas o pessoal que era cientista, né? Todos nós fomos... Consagrados, assim. Todo mundo falou, não, isso aqui vai ser histórico, Dream né? Team. Não, foi roboticista, cientista de computação, matemático, neurocientista, médicos, enfim. E aí, nós fomos montando o barato e começou a funcionar. Em março de 2014, todos os pacientes começaram a andar. E chutar bolas, né? Eu sempre brinco que o Juliano, que abriu a Copa do Mundo, fez mais gol, ou seja, andou e chutou e fez o gol do que o Fred, que era o Peraí. centroavante, né? Perfeito. O grande Fred. Tá correto, tá correto, tá correto. Tá correto. É isso mesmo. E aí, quer dizer, tudo no Brasil é muito difícil, né? Sim. Então, tem interesses múltiplos, interesses comerciais, o grau de inveja que isso despertou aqui Nossa. foi assustador, porque começou a roubar a mídia internacional publicando o protagonismo da abertura, que não era a minha intenção, nunca tive nenhuma intenção de atrapalhar os planos aí de quem estava organizando a abertura, que foi uma coisa esquisitíssima, né? Porque veio um casal da Bélgica
no país do carnaval, onde você tem carnavalesco que faz os maiores desfiles do Não, mundo. foi ridículo a abertura. E a abertura, eu olhei para aquilo lá, quando eu vi, falei com o casal, eles me introduziram lá muito a contragosto no meio da abertura. Aham. Mas toda sorte de pressões, toda sorte eu nunca imaginei passar por nada igual. E nunca passei. Até então e depois. Né? Ah, não, porque vocês não estão pagando, então os anunciantes estão pagando pelo tempo. Eu falei, o governo brasileiro que aprovou isso aqui é no Brasil. Como assim? A Copa é do Brasil. Onde e tá da pagando? FIFA. Eu tô pagando sim, tudo Pô, que eu pagando pago essa tudo. merda aqui, pô. Quantidade de estádio Toda- construído. E teve, certamente tinha gente lá ligadas a, né, aos grandes gangsters Aham. do futebol brasileiro no comitê de abertura que não estava satisfeita, né, com o fato da gente estar saindo no Guardian, no New York Times, na imprensa do mundo, né? Então foi empurrando no limite. Chegou no limite. Eu falei, bom, 20 e poucos segundos é quase um milagre se a coisa funcionar. E na véspera me ligam e falam, assim, nós vamos dar um delay na câmera. Se não funcionar, a gente nem mostra. Eu falei, vocês estão brincando, né? Nós estamos aqui 1 ano e meio trabalhando de graça, que nem doidos, os pacientes. Não, pra você ter uma ideia, até o dia, nós não tínhamos tickets para assistir o jogo depois da demonstração. Caralho, Eles queriam que a gente absurdo. empurrasse 8 pacientes em cadeira de roda, porque fechou, né, o entorno do Itaquerão lá. Você ia ter que ir 1 quilômetro até encontrar a ambulância, o ônibus, sei lá o quê, Nossa. que ia nos levar. Aí eu falei, bom, Absurdo. quando perguntarem para mim, eu vou contar. Que nós, infelizmente, não temos ingresso para assistir o jogo. E aí apareceram os ingressos do nada, milagre. né? Milagre, né? Aham. Imagine, veio gente do mundo inteiro aqui e não ia poder assistir, né? Que absurdo. Mas, veja, é o que eu sempre falo. Eu sempre falo isso porque para mim é muito importante que a ciência brasileira possa entrar no inconsciente coletivo nacional, né? Quando o Santos Dumont voou no dia 19 de outubro de 1901 e contornou a Torre Eiffel e ganhou o maior prêmio da ciência brasileira até hoje, 1901, tinha 1 milhão de parisienses na rua assistindo isso, num sábado de manhã. E o mundo mudou. O tempo e o espaço contraíram, né? Porque a partir de então Total. você podia ir para o outro lado do mundo, né? E até a Lua. E curiosamente, quando o Neil Armstrong pousou na Lua, foi no aniversário do Santos Dumont, Olha. que é o nome de uma cratera da Lua. Tá? Caraca. O Santos Dumont tem uma cratera lá perto do Mar da Tranquilidade, onde o Neil Armstrong pousou. Quando ele pousou, a NBC alcançou 500 milhões de pessoas no mundo. A NBC americana. Bom, quando nós fizemos nosso chutinho lá de 20 segundos, dividindo a tela no Brasil com o ônibus da seleção, né? Porque, infelizmente, era prioritário mostrar o ônibus saindo do hotel, né? Do que a ciência brasileira fazendo uma contribuição para o mundo. 1,2 bilhões de pessoas viram Cara. ao vivo. Até hoje, onde eu vou na China, em qualquer lugar do mundo, os caras querem que eu conte a história, ou que eu dê uma palestra sobre o barato, entendeu? Por quê? Porque, de repente, tinha um paraplégico com 10 anos de lesão medular, para-atleta, né, um Juliano Pinto, que é um ser humano maravilhoso, de pé, ereto, chutando uma bola de futebol. As pessoas não têm a dimensão do que isso significou para ele. Porque um grupo de pessoas trabalhou durante um ano e meio de graça pra fazer isso acontecer. Só nesse período, né? Isso é o resumo Fora de os outros- 30 anos de as décadas pesquisa. anteriores. Não, mas né? fala, pô, mas juntou, os É. caras botaram e vambora. Exato, mas eu saí do chute, eu comecei a receber mensagem no meu telefone do mundo inteiro, dos meus amigos, cientistas, né, meus ex-orientador, gente do mundo inteiro emocionada, completamente fora de si, porque de repente, de certa maneira, era toda a história da neurociência que tinha confluído naquele chute. Porque, né, nós não fizemos nada no vácuo. Eu fiz essas minhas pesquisas em cima de trabalhos de outras pessoas que nem estavam vivas mais, porque a ciência é isso, é uma enorme corrida de relé, onde uma geração passa o bastão para outra com gosto, com prazer, porque vai ter gente que vai continuar o seu trabalho. Porque você sabe que a gente não vai terminar. Né? E, de repente, em 20 segundos, você viu o resultado de décadas de ciência sendo feita, espalhadas pelo mundo, materializados num chute de um paraplégico abrindo a Copa do Mundo. Era para ter tido festa, era para ter tido... Se isso acontecesse no Super Bowl, na final do Super Bowl, eu ia ter visto, né, ia para ver o Obama, a equipe inteira ia ser levada para a Casa Branca, mas o grande drama não é nem a falta de inteligência, talento, que isso aqui tem de sobra. Tá? O grande drama é a nossa falta de saber se livrar do complexo de vira-lata, entendeu? Do Nelson Rodrigues, que ainda está conosco. Sim.
ainda está conosco, né? A gente não consegue celebrar as grandes vitórias do povo brasileiro, da sociedade brasileira, de tudo, né? E tudo bem, o feito está lá, vai ser contado daqui a 50 anos. Nunca houve uma abertura de Copa Olimpíada ou nenhum evento esportivo dessa maneira. Vai haver, provavelmente, o Japão está planejando, outros países estão planejando fazer coisas aí nas Paralimpíadas futuras. Já teve, inclusive, na de Paris, mas foi feito aqui. Evidente que no estádio errado, foi um deslize, mas foi feito aqui. A história foi feita. O primeiro passo foi dado. E é triste que a gente não consiga se ver como parâmetro, né? Não consiga se ver como a baliza como protagonista, né? É muito difícil porque teve gente que criticou a vestimenta do Juliano, teve gente que criticou, não, mas ele estava lá. Tinha as cores do Brasil? Porque tinha as cores do Brasil, a pachecada. Eu falei, um cara que não andava há 10 anos ficou de pé e por as próprias forças da mente dele fez uma veste robótica que ele usava se mexer e chutar uma bola de futebol no país do futebol. Caraca. Né? Se o Nelson Rodrigues fosse vivo, era a manchete da coluna dele. Liderado por um brasileiro. Também. E a maioria dos cientistas era brasileiro. Fiz questão que a maioria... Não só de cientistas, pessoas que ajudaram na logística, pessoas que ajudaram... Sim. Nós pusemos todo mundo... O Juliano fez o chute, a parte que ficava na segurança da cabeça dele, né, que era a parte de topo do exo, tinha a foto de todo mundo que contribuiu. Que legal. Porra, Dos caras que fizeram a importação, os administradores, os caras que ficaram na retaguarda, que nunca viram, né, o troço fazer. Tava todo mundo lá. 156 pessoas. Porra, né? Então o Juliano chutou aquela bola por todos eles, com uma brain net, né, dando um empurrãozinho, né? Que sensacional. E foi emocionante. Eu tava atrás dele, eu falo sempre isso. Eu tinha posto meu celular no chão para cronometrar, né? Porque eu sabia o momento exato. E eu sabia o que podia dar errado e o que não podia. Isso que é o pior, né? Nossa, total. Porque foi uma demonstração no ar livre, não foi no laboratório. Né? Não foi. E televisionada para o mundo inteiro. E cronometrada. Eu sempre conto a história. Contei, eu acho que para o Igor, que na véspera, na antivéspera, porque na véspera nós dormimos em Itaquera, porque tinha um movimento contra a Copa, que nós estávamos com medo de não chegar. Meu Deus! Né? De bloquearem a Radial Leste lá e a gente não chegar. Então nós fomos dormir na casa de uma pessoa da equipe que morava em Itaquera para a gente ter certeza que podia chegar no estádio. Okay. E eu sempre conto que na antivéspera eu fui jantar na casa da minha mãe. Minha mãe, né, mandou pedir alguma coisa, porque ela não cozinha, graças ao bom Big Bang, porque mataria todos nós. Ela chega assim, eu estou comendo com meu pai e minha mãe na mesa, ela fala, você sabe, né? Eu falei, o quê, mãe? Minha mãe é escritora infantil juvenil, né? É uma piadista de primeira. Ela virou para mim assim, eu comendo lá, desesperado, né? Olheira, tenso. Ela fala assim, você sabe, né? Se não funcionar, nem mamãe salva, né? Eu falei, tá bom, mãe. Muito obrigado pelo apoio moral. Mãe é sempre mãe. Mãe. Mas eu nunca vou esquecer. Eu acho que foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. E quando... eu queria te perguntar isso, quando acabou. Tipo assim, acabou esse vídeo, chutou a bola... quando virou a sua chavinha do deu certo, assim, como foi esse... Não, foi muito louco, né? Porque você não imaginava que dá tão certo como deu, assim, você podia, pode dar, mas pode dar errado. Tudo podia, tinha, sei lá, tinha milhares de componentes que se falha um transistor, que era aberto, né? Podia chover, podia o vento, nós tivemos que medir o vento para ver quanto, e nós tínhamos tudo isso quantificado, né? Qual era a velocidade do vento que não dava para fazer. E não chegou perto, mas tinha um monte de coisa que podia dar errado, né? E quando terminou, acho que levou alguns dias para eu sentar, né, e pensar, Cacilda Becker. É porque eu sou de São Paulo. Adoro futebol desde que eu me conheço por gente. Corintiano, não está. As cores denunciam. As cores denunciam. Quando eu estava sentado aqui, passou alguém na entrada aqui do estúdio falando: vamos lá, Corinthians. E eu sentado na portaria, o cara desanimou na entrada. Né? Ele entrou e quase chorou. Né? Mas, enfim, foi algo que eu vou carregar para o resto da vida. E todo mundo envolvido, todo mundo, dos pacientes. O Juliano, que eu encontrei outro dia, 1 ano e pouco atrás, treinando aqui no complexo da Paralimpíada aqui, né? Foi uma emoção inesquecível, né? É um troço que você nunca mais vai esquecer. Eu sempre sonhei em jogar futebol, fazer o gol do Palmeiras na decisão do campeonato com a camisa 9. Aquele foi o gol.
né? Não foi nas circunstâncias que eu imaginei na minha infância, mas Mas foi quase. chegou perto. Foi dentro do estádio Foi dos dentro caras, do né? estádio, foi lá. E o gol né? foi nosso. E o A gol- grama e é eu- verde, hein? A grama é a verde. grama é É. E eu espero que nós brasileiros também não esqueçamos. Não, e foi muito divertido, porque eu fui falar com o presidente do Corinthians, fui falar com todo mundo para ter permissão para Sim, entrar, sim. né? E aí eu cheguei o primeiro dia com um agasalho da seleção brasileira que eu tinha Verde. comprado verde. Tava escrito em amarelo Brasil atrás, mas eu cheguei, o segurança, doutor, não pode. Nada de verde entra aqui. Eu falei, mas você não tá entendendo? Olha aqui, é do Brasil. Chama o presidente do Corinthians, chama não sei quem. Finalmente, eu fui o único ser humano autorizado a entrar de verde, né? E o Jô, né? Não, pera. Que teve a chuteira. Não, é verdade. Só que eu tenho fotos que o meu filho só vai poder publicar depois que eu morrer em todos os cantos do estádio de verde. Ah, Esse é um material bélico. Sensacional! Vai publicar Sensacional! Só depois do óbito confirmado. Obituário assim, ele Não, vai, não. tá aqui, era aqui. A pergunta que não quer Tem que calar. É checar. aquele filho? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Então, eu falei, só quando você conferir a cinza tá no potinho, né? Aí pode Aí mostrar. aperta o botão. É.